Indicações. Agora eu convido você a abrir a sua Bíblia, convido também a estar em pé para fazermos a leitura, que se encontra no Novo Testamento, Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Gostaria de fazer a leitura dos primeiros versículos deste capítulo. Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 1. Acompanhe a leitura, que diz: E depois de concluir todos estes discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: É digno que lhe concedas isto? Que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem, sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia: Digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Que Deus abençoe sua palavra e que Ele mesmo aplique ao nosso coração nesta noite. Amém? Por favor, esteja sentado e mantenha a Bíblia aberta aí nesse trecho. Mérito próprio ou graça divina? Mérito próprio ou graça divina? Nós vivemos numa época, meus irmãos, chamada pelos estudiosos, cristãos em especial, de antropocêntrica, que quer dizer isto: é uma época em que se exalta demais o homem. E, infelizmente, isto se vê até mesmo no meio religioso, e o meio evangélico não escapa. Quem está na igreja aproximadamente aí uns 30 anos, como eu e alguns outros aqui, nós temos observado uma mudança muito grande nas pregações, nos estudos, como também nas canções, em especial nas canções. Por quê? Hoje, meus irmãos, acentua-se com muita ênfase o direito do homem. Ao invés do homem hoje ser encorajado a orar, clamar, buscar a Deus, os homens passaram a ordenar, a exigir, a reivindicar
e eu poderia aqui usar muitas outras palavras. Muitos cultos, infelizmente, não são planejados com o objetivo de glorificar a Deus e de transmitir a palavra de Deus, mas muitos cultos são planejados e muitas igrejas têm a preocupação com o sentir. Será que as pessoas vão se sentir bem? Será que elas, em saindo do culto, vão voltar na próxima ocasião, porque gostaram do culto? Estão percebendo? A preocupação não é se Deus se agrada do culto, mas sim se as pessoas estão se agradando. Então, o padrão é, se as pessoas estão agradando do culto, então estamos no caminho certo. Isto se chama, pelos entendidos, de pragmatismo. Não importa, se as pessoas estão gostando, é porque nós estamos no caminho certo. Será? A igreja evangélica, ela é resultado do protestantismo, aquele movimento que aconteceu no século XVI, que dividiu a igreja. A igreja romana foi dividida, porque a igreja romana, não vai nenhuma crítica aqui a católico romano, mas eu estou falando da instituição. Ela estava a quilômetros e quilômetros distante das escrituras sagradas. Lutero não tinha nenhum objetivo, nenhuma intenção de rachar a igreja, isso pesou muito o coração dele, mas o desejo dele era que a igreja voltasse a ser a igreja simples. E por conta de uma porção de coisas, que eu não vou entrar aqui para não fugir do tom, para não sair do assunto, a igreja, infelizmente, teve que ter esse racha. E outra coisa, louvado seja Deus pela vida deste homem, grandemente usado por Deus, que foi Lutero, e muitos outros depois de Lutero, porque Lutero ele não conseguiu fazer nada sozinho. Então nós somos herdeiros da reforma. E a reforma começou, meus irmãos, com a redescoberta da justificação pela fé. Presta atenção, capítulo 1 de Romanos, versículo 16, foi o texto que Lutero se despertou, lendo a Bíblia, meditando nas Escrituras Sagradas. Vem cá, o justo viverá da fé? Sim, porque a igreja havia se afastado da fé simples em Jesus Cristo somente. Então, aconteceu, repito, o movimento da Reforma Protestante e teve como base a redescoberta da justificação pela fé. E hoje a gente percebe de forma muito clara que a igreja tem perdido esse eixo, a igreja tem perdido esse ideal da reforma protestante. Mas por que tem perdido esse ideal? Porque ela tem deixado de colocar a ênfase em Deus e tem colocado a ênfase no homem. Como, meus irmãos, em muitos arraiais aí cristãos e evangélicos se acentua o mérito próprio. Este homem do texto, eu quero que você acompanhe, por favor, não é mencionado o nome dele, ele é anônimo. O nome não aparece de propósito. Os evangelistas que registram este fato aqui, este episódio aqui, eles excluem o nome deste homem. Isto parece até sintomático. Por que sintomático? Porque o propósito é não colocar o foco no homem. Mas ele é um romano, em outras palavras, ele não é um judeu. Então, se ele não é um judeu, para um judeu ele é um estrangeiro. E você, acredito que saiba que os judeus, ao longo da história, eles sempre se queixam de racismo, mas os judeus, eles têm um espírito radicalmente racista, porque eles não tratavam os outros como o próximo, mas o outro para o judeu, ou seja, o estrangeiro para o judeu, era qualquer coisa. Mas é interessante que esse homem aqui não era judeu, era romano. E eles não chamam este homem de cão,
Porque, presta atenção, o judeu era tão racista, ele se sentia tão superior ao outro, que ele tinha o costume de chamar os estrangeiros de cães. Mas esse homem aqui, esse centurião romano, ele não é chamado de cão. Mas por quê? Diz o texto aí que não foi chamado porque ele ajudava o povo. Ele não foi chamado de cão porque ele era estimado. Ele tinha recursos financeiros, de acordo com o texto, ele construiu até uma torre. Em outras palavras, ele merece. Esse homem tem direitos espirituais porque ele é bom, ele merece. Então, esse homem, ele foi abençoado porque ele era bom, que merecesse, ou ele foi abençoado pela graça de Deus porque Deus é bom? Eu vou repetir. Afinal, esse homem do texto, esse centurião romano, ele foi abençoado porque ele era bom, porque, repito, era estimado, porque construiu até uma sinagoga, porque era bem quisto pelas pessoas, ou ele foi abençoado pela graça de Deus, porque Deus é bom e porque a sua graça é maravilhosa? É mérito próprio? Ele fez por receber por mérito próprio, ou é graça divina, aquilo que nós recebemos de Deus sem merecer? Então eu gostaria que nesses próximos minutos você acompanhasse comigo, meus irmãos, porque o que está aqui no texto e este tema é muito sério. E eu sei que na cabeça de pessoas aqui fica uma confusão de vez em quando. Eu me lembro aqui na nossa cidade, quando morreu uma pessoa muito querida, um colega meu de infância disse o seguinte: olha, fulano de tal foi para o céu. E ele argumentou, ele foi para o céu porque ele era um homem bom. Mas vem cá, bom por quê? Porque ele não xingava, porque ele pagava as suas contas em dia, porque era gente boa, gente da melhor qualidade. Ele não era um servo de Deus, ele não era um cristão, até onde eu sei. Morreu sem Jesus. Mas será que porque a pessoa é boa aos nossos olhos, será que ela tem direito a mérito, ou tem direito a chegar ao céu pelo seu próprio mérito, por aquilo que ela é? Então eu quero olhar com você os dois ângulos, porque o texto mostra os dois ângulos, ou os dois pontos de vista. O ângulo humano, o ponto de vista humano, eu vou ver com você, mas também ele apresenta o outro ângulo, o ângulo espiritual, o ângulo divino. Então, primeiramente, eu quero ver com você este ângulo humano. Como as pessoas veem, como as pessoas viam aquele homem, enxergavam aquele centurião romano. Como Lucas, de forma muito clara, descreve esse homem aqui. Então, quais são as marcas do homem meritório, do homem que tem mérito próprio? Algumas marcas. Primeira, o texto nos fala que este homem é uma pessoa amorosa. Olha comigo aí no versículo 2. Diz aí o que? Leia comigo. E o servo de um centurião, a quem muito estimava, estava o que? Doente, quase à morte. Eu quero destacar aí a expressão, a quem este muito estimava. Significa dizer o quê? Que este centurião, este oficial, este homem nobre, ele estimava, ele tinha muito carinho, ou podemos dizer, ele amava esse escravo. Irmãos, a palavra escravo no grego é doulos, e o único direito do escravo, de acordo com esta palavra na Bíblia, é não ter direito. Em outras palavras, o escravo era um imprestável, usava-se e jogava fora, descartável. Usava e depois fazia reposição. Então não era comum
alguém amar um escravo, ainda mais um oficial. Não era comum na cultura romana. Naquele tempo, um oficial romano, estimar um escravo era uma coisa absurda. Como um homem culto, inteligente, um nobre, um oficial, vai amar alguém que não tem nenhum valor? No direito romano, que deixou marcas na civilização ocidental, um escravo não era nada, não valia nada. Mas este homem era uma pessoa amorosa. Mas também uma segunda marca deste homem é que ele estimava o povo. Olha comigo aí o versículo 5, diz aí o que no versículo 5, leia comigo. Porque ama a nossa, o quê? A nossa nação, a nação de Israel. Ele amava os judeus. Presta atenção, ele estimava o escravo, amava o escravo, tinha muito carinho por aquele escravo que estava enfermo, mas ele, de acordo com o texto também, ele amava o povo, amava a nação judaica. Em outras palavras, esse homem é gente boa, é gente boa. Existe pessoas assim, meus irmãos, aqui na nossa cidade, aos montões, pessoas educadas, pessoas que têm diplomacia, pessoas que nos tratam bem, e nós gostamos de pessoas assim. Quem não gosta? Repito o que eu tenho dito em outras ocasiões, nós somos pessoas relacionáveis e queremos estar próximos a pessoas que vão acrescentar alguma coisa a gente, a nossa vida. E quem não gosta de lidar com pessoas assim? Será que as pessoas boas não merecem um favor de Deus? É a pergunta que muitos fazem. Será que as pessoas boas não merecem um favor de Deus? Porque ela é gente boa, podemos aqui forçar um pouquinho, é uma pessoa maravilhosa. A Bíblia nos diz, meus irmãos, em princípio, que todas as pessoas, sem exceção todas, e não somente as boas, elas merecem ou são merecedoras do favor de Deus, ou da misericórdia e da graça de Deus. A Bíblia nos diz em João 3,16, lá, o quê? Que Deus amou quem? O mundo. Deus não amou somente os bons, gente boa, os educados, os finos, aquele que estudou, que se formou, que tem lá um diploma, e graças a Deus por isso. Deus não ama somente esses, os cristãos, gente boa, e gente educada, fina, e assim por diante. Não, Deus amou a todos, Deus amou o mundo. Mas há muitas pessoas que, cheias de si, elas acham que basta ser bom, basta ser amoroso, basta fazer o bem, que tudo vai continuar muito bem na sua vida. Então esta é uma outra marca deste homem meritório, que na leitura de muitos, no entendimento de muitos, ele merece favores espirituais. Esse homem, no entendimento aqui de alguns judeus, não, ele merece que o Senhor o ajude, que o Senhor cure o seu servo que está enfermo. Mas também uma terceira marca, além desse homem ser tudo isso que já falamos aqui, ele era também um homem respeitador. Olha comigo aí o versículo 5, diz-nos assim: ele mesmo nos edificou uma sinagoga. Olha só, era um homem amoroso, ele amava o escravo, ele amava o seu escravo. Além de ser um homem amoroso, ele estimava a nação. Além disto, ele era um homem respeitador. Os romanos, eles não conseguiam entender os judeus com a adoração a um único Deus.
Os judeus são monoteístas, como nós somos monoteístas. Nós não adoramos a deuses como os romanos adoravam os seus muitos deuses. Adoramos a um único Deus e Senhor. Amém, irmãos? Só que mais tarde, o cristianismo foi declarado pelos romanos como religião ilícita. Sabe por quê? Pela acusação de não acreditarem nos deuses dos romanos. Presta atenção. Os cristãos, por não acreditarem nos deuses dos romanos, o cristianismo foi declarado religião ilícita. Mas o texto aqui nos fala que esse homem, mesmo em meio ao seu paganismo, a adoração aos seus deuses, ele é tolerante, ele é o politicamente correto, ele não criticava a religião dos judeus, a religião alheia. A gente vive hoje num tempo assim, não se pode criticar ninguém, porque ele é uma pessoa boa, né? Ele é respeitador. Mas é interessante que não só esse homem respeitava a religião, respeitava as pessoas, mas ele também respeitava Jesus, porque ele disse: olha, Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa, eu não sou digno, quem sou eu? Eu não tenho mérito algum. Ele diz isto: eu sou um homem que estou submisso à autoridade, mas sou um homem também que tenho pessoas sob a minha autoridade. Ele fala isso, mas o Senhor vai apenas dizer uma palavra e o meu servo vai ser curado. Ele respeitava Jesus, em outras palavras, ele cria que Jesus tinha poder para curar o seu escravo que estava enfermo. Então esse homem tem dinheiro, ele construiu até uma sinagoga, esse homem tinha tudo de bom, era um homem amoroso, um homem estimado, um homem respeitador, de posses, mas a pergunta é a seguinte: mas aquele que é o contrário de tudo isso, e aquele que não é amoroso, que não é estimado, que não é respeitador, e aquele que é pobre, aquele que vive no erro, que insiste em viver no pecado, que esperança haverá para uma pessoa assim? Aí, meus irmãos, que entra o Evangelho, porque o Evangelho, ele vem na contramão de tudo isso aí. Sim, ele vem na contramão de tudo isso aí. No dizer de John Stott, que é um teólogo já falecido, muito conhecido, muito querido no Brasil, ele é inglês, ele disse que o Evangelho é a contracultura cristã. Em outras palavras, o Evangelho, ele contraria a cultura deste mundo. Então, um exemplo, o Evangelho diz que bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os pacificadores. O mundo diz isso? Que felizes são os humildes, que felizes são os pacificadores, felizes são os mansos? Muito pelo contrário. O mundo diz o seguinte: olha, se me bater na face direita, eu te arrebento, não é assim? E tem crente dizendo: comigo é a mesma coisa, porque eu sou crente, mas não tem sangue de barata. Não é assim não, meu irmão. Não é assim não. Primeiro que ninguém vai bater no seu rosto por qualquer motivo. E outra coisa, você é um cristão, você tem testemunho a dar. Pastor, é isso mesmo, é o que a Escritura diz. E vou aqui ser radical: se você não concorda, vai lá, Mateus capítulo 5, 6 e 7, arranque a página. Se você entende que isto é uma utopia, isto aí não é para mim, não é para um cristão, e você tem que deixar de ser cristão também, porque ser cristão é viver esta vida radical, porque a reforma protestante aconteceu por esse motivo também. Então, no Evangelho, há esperança para todos, há esperança para o estimado, há esperança para o amoroso, para o respeitador, há esperança para que aquele até então confia nos seus méritos próprios, sim, mas há esperança também para aquele que não é estimado, para o pobre,
Há esperança para aquele que vive em pecado, para aquele que vive fazendo uma porção de coisas erradas, entristecendo a sua mãe, os seus pais, enfim, prejudicando a sociedade. A Bíblia diz que há esperança no Evangelho para todos. As pessoas, irmãos, e esse texto aqui nos mostra isto, elas olham aquilo que as beneficiam, o interesse. Infelizmente, nós às vezes, enquanto cristãos, agimos assim também, o mérito. O que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ganhar com isso? Mas a Bíblia nos diz que para Deus, mas Deus olha, para os descrentes, para aqueles que não têm nada a oferecer. Então, este é o ângulo humano, este é o ângulo humano. As pessoas elogiavam aquele homem, porque aquele homem era um homem amoroso, ele amava o seu escravo, aquele homem era um homem respeitador, conforme acabamos de falar aqui, e também aquele homem amava os judeus, amava a sua nação. Olha, este homem merece o favor de Deus. Mas agora vamos ver o outro ângulo, o outro ponto de vista, e esse texto aqui nos mostra também, tá? Que é o ângulo divino. O versículo 9 diz assim: e ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Presta atenção no que este homem fez, e presta atenção também na resposta de Jesus, no elogio que Jesus fez, não as virtudes daquele homem, mas a sua fé. Há algumas coisas aqui. O que Jesus viu naquele homem? O que chamou a atenção? Porque o texto nos diz que Jesus ficou maravilhado, ficou admirado com algo. Que algo foi esse? Então o texto aqui nos diz que Jesus, ele vê a fé daquele homem. Então o versículo 9 diz assim: e ouvindo isto, ouvindo a fé manifestada por aquele homem, Jesus maravilhou-se. Fé em quem? Fé demonstrada em Jesus. Ele creu que Jesus poderia curar o seu escravo, mas ele disse também: Senhor, o Senhor tem autoridade, o Senhor diga apenas uma palavra, olha, eu não vou estar com o Senhor, quem sou eu? E o Senhor também não vai entrar debaixo do meu telhado, porque quem sou eu? Eu não tenho mérito nenhum. Presta atenção, enquanto os homens estavam elogiando aquele homem, quando ele se coloca diante de Jesus, primeiro, ele reconhece a autoridade de Jesus. Segundo, Jesus não elogia nenhuma das suas virtudes, senão a fé dele. Jesus, ele não elogiou aquele homem por aquilo que ele fazia, mas elogiou aquele homem quanto ao que creu. Meus irmãos, é interessante esse ponto aqui, porque aqui nós vemos que a ótica de Jesus é diferente da nossa. Não são os nossos bens, status social, o que fazemos, mas como nós cremos. Jesus foi a ele sem elogiar. Aquilo que os homens estavam fazendo, Jesus não fez. Ele escuta o que as pessoas dizem e não omite a opinião com base no que elas dizem. É muito interessante isso aqui. E isto traz um conforto muito grande à nossa alma, porque aquilo que as pessoas dizem a nosso respeito para Jesus não adianta nada, porque ele tem o seu conceito próprio a nosso respeito. Então, a opinião das pessoas ou dos outros a nosso respeito para Jesus não adianta de nada. A opinião de Jesus sobre nós é após o seu contato conosco. Depois que Jesus teve contato com aquele homem, ele viu a fé que aquele homem tinha nele. E isto fez toda a diferença. Então, Jesus viu a fé
Jesus não olhou para as virtudes daquele homem, virtudes humanas, mas destacou este aspecto importantíssimo, que foi a fé demonstrada nele. Vez por outra, eu ouço pessoas dizendo o seguinte: eu tenho muita fé. Aí desculpe aqui a expressão, tá? Eu fico aí com raiva, né? Eu sou ser humano também e não tenho dificuldade de falar isso aqui para vocês não. Mas que raiva, tá? Porque o sujeito, ele está lá, bebe, não tem nada contra quem bebe, em hipótese alguma. Eu não concordo quando o sujeito bebe lá fora e quer fazer gracinha aqui dentro. Aqui não é lugar de bêbado fazer gracinha. Aqui é lugar de bêbado, se ele está bêbado, senta no banco e vai ouvir a palavra de Deus. Porque de repente o pastor pode tomar uma atitude que seja indelicada para alguns, mas o pastor que está aqui, ou os membros da igreja que estão aqui, tem que ter uma atitude. Nós não podemos ficar inertes. Muito bem. Mas voltando aqui, tá? A opinião que as pessoas têm a nosso respeito, para Jesus não adianta de nada. Ele está preocupado com o nosso coração. Ele está preocupado com a fé que nós demonstramos nele. Um segundo aspecto aqui, que eu chamo a sua atenção, é que Jesus não apenas vê a fé daquele homem, mas Jesus vê também a humildade daquele homem. Olha aí, por favor, também no versículo 9: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu quê? Meu telhado, do meu teto. Em outras palavras, Senhor, eu sou indigno de que o Senhor entre na minha casa. Mesmo com todas as pessoas falando do mérito daquele homem, ele é muito bom, ele ama o seu escravo, ele ama a nação, os judeus, ele até construiu uma sinagoga, mesmo as pessoas dizendo que aquele homem era gente boa, ele usa os seus recursos para ajudar a religião alheia, esse homem é respeitador. Mesmo o nosso Senhor, ouvindo tudo isto, sabendo de tudo isto, de todos esses comentários positivos acerca daquele homem, ele chegou diante de Jesus com humildade: Senhor, quem sou eu para que o Senhor entre na minha casa? Há muitas pessoas, meus irmãos, no nosso meio evangélico, que confundem humildade. Tem gente que acha que um semblante triste é sinal de humildade. É por isso que, desculpe aqui a colocação, tem crente que acha que viver com a cara feia, amarrada, isso é sinônimo de espiritualidade. Não, isso é sinônimo de mau humor. E infelizmente, no nosso meio tem muitas pessoas mal-humoradas, e vez por outra eu converso com algumas pessoas: olha, precisamos trabalhar o mau humor, porque o mau humor afasta, mas o bom humor aproxima, agrega, e nós precisamos trabalhar. É disciplina nossa sermos pessoas bem-humoradas, mas é claro, ao abrir a boca, abençoe, e não fale bobagem não. Mas tem pessoas que acham que semblante triste é sinal de espiritualidade, outros acham que andar com o ombro caído também é sinal de espiritualidade, mas por outro lado tem aqueles também que diz: olha, nessa igreja aqui eu sou o mais humilde de todos, e diz a expressão humilde de todos. Mas que humildade é essa? Humildade que ele está dizendo que tem, as pessoas não veem, mas ele ou ela está dizendo que tem. A Bíblia nos diz que humildade é o reconhecimento do seguinte: Senhor, eu não tenho mérito. Se o Senhor fazer alguma coisa, amém, só que eu não mereço, porque eu não tenho mérito nenhum. A Bíblia registra no Salmo 51 uma verdade extraordinária. O Salmo 51 é um dos salmos mais lindos da Bíblia, dentre outros, é claro. E diz lá o Salmo 51 o seguinte: Davi, arrependendo-se do seu pecado, que ele havia cometido, quebrantado diante de Deus, Davi diz o seguinte: Senhor, ao coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Você quer se aproximar de Deus?
abaixe a cabeça, no sentido de se aproximar de Deus com humildade, reconhecendo que você nada merece, você não merece se aproximar dele, você não merece que Deus ouça o seu clamor, a sua oração, você não merece nada e não merece mesmo, mas tudo que acontece também pela maneira como nós nos aproximamos de Deus. Obras, meus irmãos, como infelizmente é pregado e ensinado em muitos arraiais que se dizem cristãos aí, não são credenciais para recebermos o favor divino, mas a nossa postura sim diante de Deus faz toda a diferença. Jesus viu a humildade no coração daquele homem. Vou repetir, Jesus viu a fé, mas ele vê também a humildade, mas também, já caminhando para o final, Jesus vê a submissão daquele homem. Olha aí o versículo 8, olha aí comigo por favor, diz assim: porque eu também sou homem, sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder, e digo o quê? Vamos lá? E digo a um, vai, e ele vai, e digo a outro, o quê? Muito bem, e ao meu servo, fazer isto, e ele, olha só, olha, eu sou homem sujeito à autoridade, eu sou homem sujeito à autoridade, mas eu também tenho soldado sob o meu poder. Ele sabia o que era autoridade, este homem sabia quem era Jesus Cristo, já tinha ouvido falar sobre ele e demonstra uma confiança tremenda na pessoa do nosso Senhor. Ele diz dos soldados que estavam sob as suas ordens, mas ele também reconhece a autoridade de Jesus. Ele diz no versículo 7, olha aí comigo: Senhor, dê somente uma ordem, diga apenas uma palavra, e o meu criado ficará curado, e o meu escravo ficará são. Aí, por favor, olhe comigo aí no versículo 9, na parte final, que diz o seguinte: Jesus ficou espantado com a fé daquele homem, e ele diz o seguinte, vamos ler juntos? Digo-vos que nem ainda, vamos lá, digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Presta atenção. Entre o povo judeu, entre os da linhagem do Messias de Jesus Cristo, olha, eu não tenho visto em Israel, ou seja, os monoteístas, aqueles que adoravam apenas um Deus, eu não tenho visto entre nós, alguém com tamanha fé, mas um pagão, aquele que era de uma região ou de um país em que se adoravam muitos deuses, demonstrou uma fé tremenda na pessoa de Jesus. Mas eu vejo aqui, meus irmãos, que na simplicidade, este é um dos maiores milagres de Jesus. Por que um dos maiores milagres de Jesus? Ele não viu o homem, não tocou no homem, ele não dirigiu nenhuma palavra sequer ao homem, e aquele homem foi curado. Sabe por quê? Porque o nosso Senhor, ele não está limitado a nada. Eu me lembro de uma vez, de uma jovem senhora, ela veio aqui no culto de quarta-feira, pediu oração pelo seu esposo, ela trouxe a fotografia. Eu falei com ela, eu sei quem é, mas filha, não precisa de fotografia. Então, para o nosso Deus, não precisa de fotografia, não precisa de lenço, enfim, não precisa de nada, Ele tem poder suficiente para transformar quem Ele quer e para curar quem Ele quer, amém, irmãos? O nosso Senhor tem poder. Mas vamos terminar, mérito próprio ou graça divina? Olha comigo, por favor, Efésios capítulo 8, ou melhor, 2, 8 e 9, vamos ler juntos, em voz bem audível, Efésios 2, 8 e 9, vamos lá?
Abra sua Bíblia, rapidamente leia. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Esse verso aqui, meus irmãos, nos ensina que a salvação não é resultado do esforço de ninguém. Ninguém consegue alcançar a salvação por seus esforços próprios. É isso que Paulo está dizendo aqui, dentre outras coisas. Então, se você é salvo, se você foi alcançado imerecidamente pela graça e pela misericórdia do Senhor, se você entende que os seus pecados já foram perdoados, estão sendo perdoados, meu irmão, não se orgulhe disto, não se orgulhe dessa salvação. Pelo contrário, viva em gratidão eterna a esse Senhor que teve misericórdia de você. Dentre tantos, a graça de Jesus te alcançou. Você foi salvo pelo que Cristo fez. Aí tem muitas pessoas que dizem o seguinte: ah, pastor, eu fui salvo sim pelo que Cristo fez, mas eu criei, eu levantei a mão, e daí? Eu fui à frente, e o pastor orou por mim, e daí? Eu quero dizer o seguinte: você creu em resposta à obra de Deus na sua vida. A epístola de João diz lá: nós amamos o Senhor porque Ele, o quê? Nos amou primeiro. A sua resposta, ou levantar a mão, ou vir à frente, ou ouvir alguém declarando que você, a partir daquele dia, tinha o seu nome escrito no livro da vida, foi uma resposta àquilo que Deus fez por você. Sabe quando? Na eternidade. E que, é claro, na história, na cruz do Calvário, se cumpriu. Mas na eternidade, Deus já havia pensado em você. Porque se não fosse assim, se não fosse a graça de Deus, você não estaria aqui. Se não fosse a graça de Deus, você não teria depositado a sua confiança em Cristo. Foi tudo pela graça. Se não me engano, foi Agostinho ou Lutero quem disse: é tudo pela graça, do início ao fim, tudo, tudo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, lá no capítulo 17, ele diz o seguinte, tá? 5,17, ele diz o seguinte: porque tudo provém de Deus, tudo provém de Deus. Se você é salvo, se a graça do Senhor te alcançou, se a misericórdia dele tem preservado você, e se você respondeu sim para ele, tudo é graça de Deus na sua vida. Mas a história, ela termina sem que esse homem receba qualquer promessa de Jesus. O centurião não recebeu nenhuma promessa de Jesus. É uma história sem conclusão. Mas eu termino perguntando: mérito próprio ou graça divina? Que conclusão que você chegou? A que conclusão chegamos na noite de hoje? Mérito próprio, repito, ou graça divina? Pela misericórdia do nosso Senhor, pela sua imensa misericórdia, pela sua graça, sim, sim, graça divina. Senão, nós não estaríamos aqui. E se estamos aqui, estamos pela graça maravilhosa do nosso Senhor. E quero lembrar aquela definição de graça que muitos de nós já conhecemos, mas pode ser que alguém aqui ainda não tenha gravado. E muito mais do que ter na mente, nós precisamos ter na vida. Graça é aquilo que nós recebemos sem, mais uma vez, graça é aquilo que nós recebemos o quê? Sem merecer. E o que nós recebemos sem merecer, irmãos? Tudo, tudo, tudo. Tudo, o sol, a chuva, a saúde, o trabalho, a salvação, todas as coisas provêm de Deus. É claro que há uma graça comum sobre todos, a chuva vem sobre todos, maus e bons, justos e injustos, mas há uma graça especial de Deus sobre os seus filhos. Amém, irmãos? E na noite de hoje eu quero terminar convidando você a pensar seriamente sobre isto. Este homem tinha muitos
comentários positivos a seu respeito. As pessoas falavam muito bem acerca dele, muitas qualidades, muitas virtudes. Mas Jesus, ao se aproximar dele, não destacou nenhuma daquelas virtudes. Pelo contrário, elogiou a fé, elogiou a humildade e elogiou a sua submissão. Quero te perguntar, você quer mudança de vida? Você quer uma vida nova, diferente, transformada? Então siga os passos deste homem. Siga os passos deste homem que se aproximou de Jesus, porque agindo dessa forma, você alcançará também a bênção que este homem alcançou. Que o Senhor nos abençoe. Vamos colocar em pé e vamos cantar. Olá! Se você gostou desta mensagem e quer ficar por dentro de tudo que rola aqui na nossa igreja, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. E não se esqueça de seguir as nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Segunda Igreja Batista, em Casimiro de Abreu.